Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Conexão Criminal, espaço onde nós discutimos o direito, a psiquiatria e literatura, sempre em conexão um com o outro, a fim da gente trazer discussões afeitas a essas áreas e que possam contribuir na formação tanto dos juristas quanto dos psiquiatras, psicólogos e aqueles também no mundo da literatura. Hoje o que traz aqui é exatamente os jogos mentais que fazem psicopatas e narcisistas de uma maneira quase que intuitiva. Não significa que todo mundo que faz manipulação seja um psicopata ou um narcisista, porque isso aqui não é um diagnóstico, são estudos de comportamentos. Mas é fato que os narcisistas e os psicopatas, eles agem assim de uma maneira intuitiva. Então, eles invertem a culpa, eles confundem os fatos, eles têm um tratamento de silêncio, né? Eles não te respondem, não fazem nada como uma forma de punição, como uma forma de manipulação. Eles fazem você duvidar da sua própria rigidez mental, do seu modo de pensar. Então, são alguns jogos mentais básicos de manipulação muito potentes que eles fazem e que nós vamos aqui descortinar, trazer essa importância para o mundo jurídico, para o mundo da psiquiatria também, alguns contextos da literatura para que nós possamos apresentar esses fatos. Isso não é um diagnóstico, né? A gente não deve rotular as pessoas. O meu objetivo aqui é divulgar conhecimento para que isso evite uma injustiça muito grande dentro de processos, principalmente no que tange a falsas acusações. Então, é puramente educativo. Isso aqui não é um rótulo, não é nada um pré-julgamento, mas que as pessoas tenham consciência que isso acontece. Nada do que eu vou dizer aqui vai substituir um diagnóstico por um profissional da área, seja um psiquiatra ou um psicólogo. Então nós temos os narcisistas e os psicopatas. Eles fazem parte de um grupo, o Cluster B, do DSM-5 da psiquiatria norte-americana, porque eles manipulam, outros dois tipos de personalidade também dentro desse aspecto, mas que têm as suas características próprias, os borderlines e os histriônicos, eles também têm essa teatralidade, né? Eles fazem esses jogos mentais, essas manipulações e, via de regra, acaba trazendo processos na área de família e na área criminal. Então, por isso é importante o advogado, o juiz, o promotor terem conhecimento sobre esse tipo de comportamento e minha função, minha obrigação é levar esse tipo de conhecimento para evitar injustiças ao final. Os narcisistas e os psicopatas, eles são muito detalhistas, meticulosos. Então, eles vão inverter os fatos, eles vão trazer um histórico distorcido dos fatos de longa data. Então, a gente precisa sempre estar observando isso e a defesa junto às provas, ao comportamento e não aos rótulos, né? Aqui não é um diagnóstico, porque, como eu já disse, toda pessoa pode ser um manipulador e isso não indica que ela seja um narcisista ou um psicopata. É fato que o narcisista e o psicopata, eles usam da manipulação, quase que intuitivamente, ou intuitivamente eles fazem isso. Mas nem todo mundo que faz esses jogos mentais que nós vamos aqui descrever se trata de uma pessoa, a gente não pode diagnosticar essa pessoa como transtorno de personalidade. De forma que a motivação do narcisista é se colocar como centro, é ser importante. Por isso ele é sempre muito reativo. Se você ataca o narcisista, ele reage de uma maneira quase que imediata, desproporcional, violenta. O psicopata não. Até por conta disso, mais perigoso nesse sentido, porque ele é frio. Quando você o contraria, quando você degladia, quando você discute com o psicopata, é muito provável que ele fique em silêncio, que ele não reaja, que ele não faça nada naquele momento. Mas ele vai construir todo um tipo de quadro de situação que posteriormente ele vai replicar aquilo de uma maneira muito desproporcional, porque a motivação dele, ele visa algum tipo de ganho, algum tipo de controle, seja emocional, financeiro, de poder, e ele é muito estratégico, ele é frio. O narcisista, ele é muito reativo, né? Ele busca essa admiração, e quando você atinge o ego quebrado do narcisista, você acaba
mexendo com as suas feridas de uma maneira muito profunda. Ele não resiste, ele reage de uma maneira quase que de terremoto, né? Desproporcional. Só falta rolar no chão e gritar, espernear. E nesse sentido se aproxima muito das pessoas com personalidade histriônica. Mas o narcisista, ele é reativo, né? Ele é ferido por críticas, e o psicopata, ele vai agir com uma frieza maior. De forma que são pistas que nós temos para a gente ir identificando esses tipos de personalidades, mas a gente precisa realmente buscar o conhecimento na conduta das pessoas, nos documentos que nós devemos angariar e observar as datas, né, os prints, porque eles fazem confusão com as datas, com os prints, eles invertem, eles colocam fora do contexto. É muito comum eles provocarem você, e você, quando reage, eles pegam aquele print, aquela gravação, e aquele pedaço que você reagiu, eles colocam como se fosse você, a sua personalidade, mas eles provocaram você a fazer aquilo. De forma que são condutas padronizadas que eles agem assim, e a psiquiatria, a psicologia já tem desenhado isso. Fato que o mundo jurídico ainda está um pouco defasado, atrasado, e a minha função aqui é trazer esses elementos. O primeiro e mais pernicioso desses elementos é o gaslighting. O gaslighting, que a gente pode traduzir como controle coercitivo, que já é criminalizado, inclusive, na Inglaterra, não que eu ache que isso deva ser criminalizado, mas é porque esse controle coercitivo, o gaslighting, ele já tem um estudo mais avançado do que nós temos aqui no Brasil. E ele significa que um dos interlocutores quer que o outro desacredite dele próprio, quer que o outro se entenda sem juízo, sem conhecimento, sem discernimento. Eu escrevi um romance, O Labirinto do Cravo, onde estudo o narcisismo, e uma das cenas muito recorrentes que indica o gaslighting, a pessoa ela pega um objeto, esconde o objeto, pede para o outro procurar, culpa o outro por não ter achado, ou você deixou no lugar escondido, você é cabeça voada, você não sabe o que faz, você não presta atenção, mas o objeto está com ela escondido. Ela pega o objeto, deixa lá em cima da mesa, em cima de uma cômoda, de um armário, e fala, olha aqui o objeto. Você está ficando louco. Você nem sabe aonde você guarda os objetos. O que seria de você sem a minha pessoa na sua vida? Então, isso é o gaslighting. Pode parecer inofensivo, mas não é. Ao longo de semanas, meses, anos, a pessoa passa a duvidar dela própria. E o objetivo do gaslighting é fazer a pessoa desacreditar dela, porque fica mais fácil de manipular. É um jogo mental bastante perigoso, né? E você tem exemplos recorrentes nesse filme Gaslight, de 1944, dos Estados Unidos, que foi feito, da onde vem essa expressão, que é o controle coercitivo. De forma que o gaslighting, ele quer fazer você desacreditar de você mesmo. Você inventou isso, você está lembrando errado. E como que você se defende? Qual é o contra-ataque disso? Você precisa gravar os fatos. Você precisa historiar os fatos. Registrar esses fatos. Os fatos combatem o gaslight. Se você ficar numa discussão emocional, se você entrar no jogo do narcisista e do psicopata, você vai entrar no labirinto e você não vai conseguir sair dele sozinho, ou vai ter grande dificuldade. Fato é que se você ficar ao lado dessa pessoa, continuar com essa pessoa, você só vai se enrolando cada vez mais. Porque, via de regra, você não vai ter condição de compreender esse jogo mental. E ele te faz, evidentemente, se perder de si, dentro da sua cabeça. Então, esses elementos, até no escritório, a gente tem uma grande dificuldade,
quando a pessoa, o cliente, via de regra falsamente acusado, ele chega aqui de uma maneira que ele não consegue mais expor os fatos, ele não consegue mais identificar os fatos, ele não se encontra mais dentro da sua cabeça. A saída é você identificar os fatos. E a partir dos fatos historiados, você perceber esse jogo pernicioso do gaslighting, essa coerção mental que eles fazem, que é bastante perniciosa e perigosa. Então, contra o gaslighting, você precisa analisar os fatos. Se você for dentro de uma discussão emocional, você vai se perder. Você precisa ter uma discussão cognitiva, intelectual, em cima dos fatos e não em cima do lado emocional. Um outro jogo mental muito poderoso é a inversão dos comportamentos. Então, a pessoa que te trai, ela te acusa de traí-la. A pessoa que te difama, ela te acusa de você estar difamando ela. Então, eles invertem a acusação. É uma projeção que eles fazem. É como se diz por aí: acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então, eles invertem. É um espelho que eles constroem, fica fácil de você perceber o que eles fazem pelas acusações que eles passam a fazer contra você. E eles, quando você indaga eles, mas eu te traí como? Eu te difamei como? Ah, você sempre faz isso. Ou seja, eles sempre têm uma resposta genérica, aberta. Se você pedir especificamente o que aconteceu, eles vão sair pela tangente. Eles vão criar um enredo em torno do fato para aquele detalhe, aquele fato, aquela situação fica parecendo muito maior. Eles vão colorir aquilo ali. Mas se você pegar o fato propriamente isolado em si, ele não vai traduzir esse tipo de situação, esse tipo de acusação, porque ele é distorcido, ele não existe na realidade, ele foi criado, ele foi fabricado. E com essa inversão de comportamento, você começa a perceber o que eles fazem, quem eles de fato são. Outro jogo muito poderoso e comum que eles fazem é a inversão de culpa. A inversão de culpa ocorre quando você reage a algo que eles fizeram e eles colocam aquilo como se fosse um fato principal e culpa você por ter feito ele agir do modo que agiu. Então, por exemplo, se a pessoa te trai, ela fala assim: ah, mas você me destratava, você não me fazia sentir especial, você sempre me colocava em segundo lugar, então você me obrigou a te trair. Eles invertem a culpa, que é uma outra característica deles, não assumirem culpa nunca. Nunca vão assumir culpa por nada. Sempre o errado vai ser o outro. E a inversão de culpa é uma saída clássica, porque eles analisam que eles erraram, eles sabem que eles estão errados, mas eles vão achar um modo de falar que você fez com que eles agissem daquele modo. De forma que a gente tem uma justificação do comportamento deles quando eles te humilham, quando eles te vigiam, quando eles te agridem fisicamente, te agridem psicologicamente, e eles vão colocar isso como sua responsabilidade, que você é responsável pelo comportamento dele. Como sair desse tipo de jogo mental? Você precisa analisar os fatos objetivos. Não entrar no discurso, mas analisar os fatos objetivos. Narcisistas e psicopatas, eles têm um jogo também de humor cruel. Então eles vão colocar apelidos, vão trazer fatos de uma maneira jocosa, mas extremamente perniciosa. Eu já vi casos da pessoa, por exemplo, colocar fita crepe nas costas da pessoa, fazê-la tomar sol,
e filmar aquilo como se fosse uma brincadeira, e a pessoa tinha colocado com fita crepe o nome do ex-namorado dela, e filmando o rapaz com aquela marca do sol com o nome do ex dela. Entra como se fosse uma brincadeira, não é? Mas isso é um mecanismo de agressão não verbal, uma manipulação, uma forma de você fazer comparação, humilhar, diminuir o outro. Tem um outro vídeo que a esposa acorda o marido que está dormindo, tacando uma bola nele e acusando uma criança de 1 ano de ter feito aquilo. E ela própria filma aquilo e demonstra aquilo. É recorrente também quando um vídeo, o rapaz, quando a moça vai soprar a vela do seu bolo de aniversário, ele empurra a cabeça dela sobre o bolo. São vários contextos que a pessoa vai jogar como se aquilo fosse uma brincadeira, mas na verdade quer trazer para si o centro da cena, né? Você vê que no aniversário você desloca toda a cena para ele, de uma maneira de brincadeira, entre aspas, mas que vai marcar e vai traumatizar essa vítima durante toda a sua vida. Isso daí, para você tirar esse trauma dessa pessoa, vai demorar. Precisa de um trabalho muito aprofundado para você fazer isso. E isso é um tipo de humor cruel que eles fazem para te moldar, não é? Para te modificar o seu modo de ser, para te silenciar, para fazer você mudar de comportamento, se afastar. Eles fazem isso como uma maneira de uma agressão verbal, mas disfarçada de humor. É diferente um feedback técnico de uma humilhação. O feedback pode até ser de uma maneira mais ríspida, mais mão de ferro, mas é diferente de você fazer um feedback humilhando a pessoa, fazer um feedback com piadinhas, não é, com indiretas, porque isso é um jogo mental e esse humor cruel, ele vai trazer consequências também dentro do aspecto psiquiátrico da pessoa. Você também tem o tratamento de silêncio, você também tem o eu não sabia. As pessoas que têm esse tipo de transtorno costumam fazer um jogo mental de se colocar como ignorantes dentro daqueles fatos. Então, você pede a colaboração da pessoa para fazer algo e ela se faz de desentendida. Ou ela faz errado de uma maneira totalmente equivocada daquela forma que você pediu. Seja na empresa, como esposa, como marido, né, dentro da família, a pessoa ela vai fazer de um modo diferente, vai agir e no final vai dizer que não sabia. Pode ser uma omissão também, a pessoa ela deixa de fazer aquilo e fala, eu não sabia que você queria que eu fizesse isso. Ou seja, ela vai ter um tipo de comportamento no qual a sua omissão vai ser jogada a culpa em cima de você, porque você não explicou direito, você não fez aquilo de uma maneira correta e ela não é obrigada a adivinhar o que você quer que ela tivesse feito ou não tivesse feito. Uma outra situação bem recorrente são as explosões. As situações onde a pessoa explode emocionalmente. Pode ser numa reunião virtual, onde a pessoa dá gritos, onde a pessoa bate na mesa numa reunião. Sempre o descompasso emocional. Pode ser também ameaças. Eu vou na polícia, eu vou te levar na polícia, eu vou te processar. Olha aqui, estou gravando para depois processar. Vai que eu preciso disso daqui como uma prova futura do jeito que você me trata. São sempre ameaças que essas pessoas elas vão fazer numa escalada dessas ameaças e para expor você, não é, desse tipo de constrangimento. Pode ser ameaça também de colocar nas redes sociais. Olha, estou filmando, vou colocar nas redes sociais a sua foto, vou colocar nas redes sociais esse vídeo. Isso tudo
como modo de você se sentir com medo, porque a tradução que ela quer, ou ele, é que você se sinta com medo e que tenha uma hipervigilância, que isso vire rotina no seu dia a dia, né? Você fique sempre observando o que está fazendo, pisando em ovos, como se diz, com medo do que essa pessoa pode fazer ou vir a fazer futuramente. Aí você precisa ter um plano de segurança, não é? Porque se for no ambiente corporativo, tem a rede de apoio, você tem o psicólogo, você tem o RH, você tem compliance, não é? Se for dentro da família, você precisa ter esse apoio psicológico, psiquiátrico, deixar tudo registrado também, datado, para que você possa estabelecer o contexto daquela conversa e essa indicação, não é, desse transtorno rotulado aí de um comportamento muito típico, que são essas ameaças, que elas surgem de uma maneira velada, de indiretas, né? Eu posso fazer, para uma escalada de uma maneira direta. Eu vou te processar, eu vou fazer, estou preparando uma ação, estou indo na polícia fazer isso, para tirar sua paz, tirar o seu centro, te fazer ficar com medo e ser coagido, ser manipulado dentro desse quadro. Outro jogo mental muito comum que eles fazem são as críticas persistentes e consistentes. Você sempre faz tudo errado, olha como é que você faz esse trabalho mal feito. Dentro de casa, às vezes, pode acontecer. Você não sabe nem pentear o cabelo, você não sabe se vestir. Se não fosse eu na sua vida, como você iria se vestir? Às vezes até traduzido de uma preocupação. Você veja quando a pessoa fala assim, olha, você não sabe se vestir, olhe essa camisa, como você fica muito mais bonito com essa camisa. Tá vendo? Se não fosse eu na sua vida, você não saberia nem usar uma camisa. Você não sabe nem escolher uma camisa, mas eu quero o seu bem. Eu quero que você se vista bem. E ela vai e pega a camisa e lhe dá. Se você não tem o conhecimento desse jogo mental, você introjeta aquela informação que você não sabe nem se vestir. Ah, você está com o cabelo todo atrapalhado. Deixa eu pentear o seu cabelo, porque nem isso você sabe fazer e eu quero que você fique bonito. Então, é um falso modo de agradar, de ter cuidado, de ter atenção, mas que, na verdade, a pessoa está introjetando ali em você a ideia que você não faz as coisas direito, está fazendo uma crítica a você, e isso também, ao longo de semanas, de dias, de meses, acaba você introjetando esse tipo de situação que vai afetar a sua autoestima. De forma que você não pode aceitar rótulos, né? Você precisa tratar de fatos e não de rótulos, que seria a forma de você se defender desses ataques, né? Impondo limites objetivos frente a esses ataques de críticas constantes. O próximo jogo mental é o silêncio punitivo. Você manda mensagem, a pessoa não responde. Você pergunta, a pessoa fica em silêncio. A pessoa se cala como um mecanismo de te punir. Não é que ela escutou, mas ela prefere ficar em silêncio. Não fala nem sim, nem que não. É um mecanismo de criar ansiedade, de trazer o centro, a expectativa para a resposta dela, de fazer você ficar pensando o que fez de errado. Dessa forma, manipula você, cria ansiedade, cria uma expectativa sobre aquela resposta, centraliza a conversa sobre o que a pessoa quer ou deixa de querer. Essa forma de manipulação, ela de deixar a pessoa no vácuo, ela vai se traduzir de uma maneira que a gente pode dizer uma agressão passiva, não é uma agressão ativa.
A pessoa não vai xingar, não vai falar. É pelo contrário, a pessoa não fala, não responde, não age. Cancela encontros, cancela explicações e não fala nada. Não é? Simplesmente não traz um fundamento daquele comportamento. Ou não age, ou cancela e não explica porque foi cancelado. Se você correr atrás de explicação, você vai entrar no jogo. Você vai entrar no labirinto. Como você deve responder? Você deve definir prazos claros e manter sempre o registro dessas comunicações e dessa falta de resposta que essa pessoa assim o fez. O jogo mental muito importante que eles fazem, quase sempre central, é o vitimismo. Eles se colocam como vítimas para além daquele problema central de te colocar como algoz, como a pessoa que o perseguiu, que fez, que aconteceu, que é ruim, e vai ainda agregar outros elementos, ou por ser mulher, ou por ser negro, ou por ser uma pessoa que trabalha muito, ou por ser pai, vai agregar um outro elemento, qualquer outro elemento, para pesar, por ser idoso, por ser idosa, por ser jovem. Eles criam, eles manipulam de uma forma a pesar ainda mais essa característica deles serem vítimas. O lugar de vítima é muito cômodo, o lugar de vítima é muito positivo para essas pessoas, porque eles vão angariar a compaixão do outro. E aí cria uma situação no direito que se chama a prova diabólica, que é a inversão da responsabilidade da prova. Se você, por acaso, diz que a pessoa ela foi agredida fisicamente por ser mulher, por ser menor, por ser uma pessoa que tem uma condição financeira mais avantajada e o outro tem inveja, seja lá por que questão for, você cria um sentimento de que a outra pessoa é que tem que provar que aquilo não aconteceu, que seria a prova diabólica. Em alguns crimes, como por exemplo os crimes sexuais, já está institucionalizado isso. O advogado é que precisa provar que aquilo não aconteceu, e não a acusação, o Ministério Público, provar que aquilo aconteceu. Então é o lugar perfeito, o vitimismo. A pessoa se coloca como vítima, é cômodo, é confortável, isenta ela de qualquer responsabilidade. Tudo que ela fala, ela vai colocar como se ela fosse a perseguida e o outro, o algoz perseguidor, que precisa o outro provar que não fez algo que ela está dizendo. E nisso há essa inversão desse jogo, né? Inclusive em aspectos da prova. De uma maneira geral, então, nós vimos aqui esses jogos mentais. O problema desses jogos mentais, para além de problemas de trabalho, de relacionamento, dentro da família, de falsas acusações, você, dentro de um relacionamento de família, de trabalho, você vai ter a dependência emocional, que é um vínculo biopsíquico e químico que ocorre dentro do seu cérebro e você se conecta a essa pessoa pelos altos e baixos desse tipo de procedimento que a pessoa tem. Então você sabe, você vê, você percebe que está sofrendo, mas você fica vinculado. Eu costumo dizer que é um elo bioquímico com o inferno, né? Você fica preso a uma situação infernal. E se você não tiver ajuda de psiquiatra, de psicólogo, principalmente, que saibam desses assuntos, se você não tiver essa ajuda, fica muito difícil de você romper essa dependência emocional. Na área do direito, vocês vejam como isso é complexo. A minha função aqui é trazer esses elementos de uma maneira rápida, objetiva, para que os colegas saibam aonde estão entrando e como conseguir sair dessas falsas acusações, dessas narrativas que são construídas através desses jogos mentais. Quando então você tem conhecimento desses fatos, você
combate os rótulos, né, que a pessoa ela gosta de se encaixar no rótulo, principalmente quando esse rótulo é de vítima, e você tem uma chance maior de fazer uma defesa efetiva porque você diminui a capacidade do outro te manipular. Você, como juiz, vai perceber, como promotor, vai perceber, como advogado, vai poder trazer as provas necessárias, os elementos necessários para o juiz decidir, ou às vezes, num incidente junto à psiquiatria, para fazer um parecer junto à psiquiatria, auxiliar no laudo da psiquiatria. Você precisa saber levar esse tipo de jogos mentais e explicar essa manipulação, de forma que fatos, contexto, provas e a tipificação. Nós temos alguns crimes dentro desse contexto, como crime de ameaça, o artigo 147 do Código Penal, a perseguição ou stalking, o 147A, violência psicológica, infelizmente, só contra a mulher, 147B, deveria ser contra as pessoas em geral, né? Não só mulher, mas a gente tem quadros de idosos, crianças, homens, que também são passíveis de serem vítimas. Fica aqui a nossa crítica. E temos a Lei Maria da Penha, com vários dispositivos sobre a violência psicológica aí no ambiente doméstico, ambiente familiar. Precisa sempre buscar orientação técnica, não é como a gente tem dito. Isso daqui é apenas um caráter informativo, não vai substituir você de procurar um advogado, um psiquiatra, um psicólogo, dentro daquilo que da sua expectativa, que tenha conhecimento sobre esses fatos, esses elementos. Se não tiver, é você indicar esse vídeo para o colega, para que a gente possa auxiliá-lo naquilo que é necessário. Para vocês que ficaram até aqui no final do vídeo, tem um presente. Vocês escrevam "quero PDF" aqui no comentário do vídeo, que eu vou enviar um PDF gratuito para vocês, um e-book sobre o narcisismo. E a gente precisa sempre observar que a minha visão, o meu intuito aqui é aproximar o direito da psiquiatria para diminuir injustiças que nós temos visto, assistido, porque essas manipulações só podem e só vão prosperar num ambiente de ignorância. Formar juristas, formar cidadãos mais conscientes, esse é o papel do Conexão Criminal. Se você gostou, compartilhe, coloque seu joia e escreva aqui, quero PDF, que eu vou encaminhar para vocês. Meu nome é Warley Belo e até a próxima.